Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo de novo. A gente começa mais um Open Weight Podcast. Nosso convidado de hoje é o responsável pela expansão e o desenvolvimento do jiu-jitsu no estado de São Paulo. Ele é filho de um grande mestre, ele é faixa vermelha de jiu-jitsu, comanda a equipe AOA, é o general da AOA hoje. Eu acho que vocês já sabem de quem eu estou falando. É o nosso queridíssimo e carismático grande mestre Otávio de Almeida. Faixa vermelha 9º grau, a gente vai falar sobre isso também, vai falar sobre muito jiu-jitsu, vai falar sobre tudo isso que envolve o mundo do jiu-jitsu e essa transformação que o jiu-jitsu vem sofrendo sob a ótica do grande mestre Otávio de Almeida, que viveu tudo isso desde os primórdios e tem a maior autoridade para falar sobre o assunto. Eu sou Juliano Baraquete, faixa preta 3º grau de jiu-jitsu. Antes de chamar o mestre Otávio, eu quero pedir que todos se inscrevam, compartilhem, deem seu like, comentem, porque isso aí faz com que a gente traga coisa nova toda semana para vocês. E a intenção aqui é levar informação de qualidade para esse mundo maravilhoso do jiu-jitsu. Conto com vocês. Salve, mestre, tudo bom? Salve, Juliano, como vai? Prazer, mais uma vez, ter a oportunidade de falar com você. Prazer é todo nosso, mestre. Ter pessoas como o senhor, figuras do jiu-jitsu, autoridades, vamos dizer, instituições do jiu-jitsu, que hoje o senhor já não é mais o mestre Otávio como pessoa, o senhor é uma instituição onde todos devem respeitar, honrar e se curvar diante do senhor, em vista de tudo que o senhor representa, fez e faz pelo jiu-jitsu até hoje. Mestre, o microfone é do senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve introdução aí, falasse sobre o senhor, para a gente começar esse bate-papo legal. Olha, primeiramente eu quero agradecer bastante a sua introdução, né, e a qualificação que você me deu. O que eu posso dizer para você é que, como filho de professor de jiu-jitsu, eu nada fiz na minha vida inteira, senão tentar fazer valer e dar continuidade àquilo que meu pai sempre fez e aquilo que meu pai sempre pregou. A minha segunda pele é o kimono, a minha filosofia está baseada dentro dos conceitos filosóficos do jiu-jitsu e a vida inteira eu procurei fazer e dar o melhor. Eu hoje sou presidente da federação e sou presidente da federação por acaso. Eu não queria ter este cargo, mas quando eu absorvi esse cargo, eu jurei dar o melhor de mim, tentar fazer do jiu-jitsu, né, um esporte de excelência. E acho que tenho um trânsito excelente em todas as academias de jiu-jitsu do estado de São Paulo, se não, eu digo do Brasil inteiro e ainda do mundo, porque eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que consegue entrar em qualquer academia, ser muito bem recebido e convidado frequentemente a dar palestra, a dar seminário, a colocar o kimono e sair treinando com todo mundo. Porque ainda hoje, apesar dos meus quase 70 anos de idade, eu ainda treino de igual para igual com todo mundo. Peço, logicamente, para respeitar o Estatuto do Idoso, mas não me furto em treinar desde os faixas brancas, com as crianças, com as meninas, com os velhos, com os campeões. Estou sempre aberto a um treininho. E não me furto nunca de mostrar aquele pouco que eu sei, que é o jiu-jitsu puro de origem, que é o jiu-jitsu de raiz, vindo da família Gracie. Mestre, o senhor tocou no assunto da federação. Eu não quis dizer na introdução de quem o senhor era filho e nem que o senhor era presidente da federação, para deixar esse suspense, deixar só para falar no final, né? Para poder ficar legal. Mas todos sabem que o senhor é filho do grande mestre Otávio de Almeida Sênior, que foi quem começou o jiu-jitsu no estado de São Paulo, lá nas idas de 1930, mestre, salvo engano? É, por aí. 1900... Não, papai começou com a academia em 1953, como Otávio de Almeida Jiu-Jitsu, né? Porque quando ele começou a treinar, mestre?
Ele treinou na década de 40. Porque Então. quando ele começou jiu-jitsu, ele já era faixa preta de judô, né? Sim. Enfim, mestre, essa introdução, o senhor desenvolve esse trabalho maravilhoso com a federação. Eu tive o prazer e a honra de participar da federação desde o início, lá dos anos 90. A gente conversou aqui antes, mas quem quiser saber da sua história, eu acho que a gente tem fontes muito mais habilitadas do que um podcast de algumas horas para falar. Eu acho que a gente tem que ir mais a fundo hoje para saber. E eu queria saber do senhor, quando a federação começou, o que o senhor sentia? Quais foram as principais dificuldades lá? O que a federação já evoluiu hoje? E como o senhor enxerga toda essa transformação que aconteceu no decorrer desses anos? Juliano, o meu pai tentou fundar a Federação de Jiu-Jitsu durante muitos anos e não conseguia na época por falta de gente legalmente constituído, com uma academia legalmente constituída, que na época era CNPJ, não era CNPJ, era CGC antigamente. Então, os professores que tinham no estado de São Paulo que davam aula, eles não tinham CGC. E por falta deste documento, ele não conseguia fundar efetivamente a federação. E ele o fez muitos anos baseado em cima da Federação de Pugilismo. E organizou diversos campeonatos desde 1960, que o papai organizava eventos, torneios, competições. Foi muito triste ver o quanto ele se empenhava e o retorno negativo que ele trazia em cima de tudo isso que ele fazia. Ele tinha muitos alunos, obviamente que ele os inscrevia nas competições, e como o sistema de pontuação antes era diferente, ele ganhava todas as competições. E, logicamente, que acabava ouvindo besteira. Ganha porque tem muita gente, ganha porque não tem concorrência, ganha porque não sei o quê. Ele comprava troféus maravilhosos, medalhas maravilhosas, punha dinheiro do próprio bolso para organizar esses eventos. E sempre ao término desses eventos ele era criticado, ele tinha problemas a resolver. Quando o papai faleceu, eu falei, eu não quero isso para mim, eu não vou fazer isso. E eu simplesmente não fiz. Durante 3 anos, nós não tivemos nada dentro do jiu-jitsu. A coisa ficou parada. De repente, um aluno meu me questionou sobre a possibilidade dele assumir um papel de dirigente para que pudesse organizar competições. Eu não me furtei em apresentá-lo, na época, ao Newton Campos, que era presidente da Federação de Pugilismo, e lá ele constituiu a diretoria de jiu-jitsu e começou a organizar campeonatos com um nome pseudo Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que não existia de fato e de direito, e sim, simplesmente de legenda. E começou a organizar campeonatos. E começou a ir bem. Começou a ter movimentação, teve uma aceitação boa durante alguns anos. Depois a coisa cresceu e tomou um vulto que começou a atrapalhar, esse dirigente, que eu não quero citar o nome, mas que simplesmente se atrapalhou na organização, nos horários, no cumprimento das regras pertinentes às competições. E, em certa ocasião, organizaram uma reunião de todos os professores do Estado e eu fui aclamado para ser o novo presidente da federação. Inicialmente, eu me recusei terminantemente, falei muito claramente na época ao Carlos Gracie Júnior, que foi ele quem veio em cima de mim: Otávio, você tem que pegar, você tem que assumir, você é bom nesse negócio, você faz direito, você tem estrutura para fazer, faça. E no fim das contas eu fui aclamado ali e eu não tive outra alternativa senão a de sair dessa reunião como novo presidente da Federação de Jiu-Jitsu. A primeira coisa que eu fiz foi legalizar, foi dar papel a essa federação. Fundei de fato e de direito,
Hoje a federação é constituída com ata, estatuto, e venho realizando esse papel já desde 1995, ou seja, nós estamos quase há 28 anos. Né? Eu estou à frente da federação há quase 28 anos. Em todas as ocasiões em que existe a reunião de mandato de presidente, nunca aparece uma chapa concorrente. Então, eu venho me perpetuando nesse cargo. E acho que venho fazendo de maneira satisfatória, porque não venho encontrando resistência em renovar todas as vezes o meu mandato. Vejo um jiu-jitsu hoje muito diferente daquele que eu vivi há muitos anos atrás, aquele que eu vivi na época do tatame do meu pai. O jiu-jitsu, por conta dessas competições, se desvirtuou. E em cima dessas regras atuais, na minha opinião, o jiu-jitsu empobreceu muito, porque o jiu-jitsu era uma luta de resultado prático e efetivo, onde ganhava aquele que fazia com que o seu adversário perdesse, acusando que não aguentava mais, ou seja, com aqueles 3 tapinhas de perder, né? O jiu-jitsu hoje, ele tem muita vantagem, tem muita pontuação, tem muita situação em que se não ficar 3 segundos naquela posição, que se vier de baixo para cima, que se vier de um lado, que se vier do outro. Hoje nós temos uma grande parcela de campeões mundiais por vantagem. Né? A vantagem nada mais é do que a conquista de uma pseudoposição. Isso derrubou muito a técnica do jiu-jitsu, porque hoje o jiu-jitsu deixou de ser um esporte de eficiência para ser um esporte de estratégia. Na minha opinião, o jiu-jitsu perdeu muito com isso. Mestre, o senhor acha que esse estudo e desenvolvimento da meia guarda favoreceu também essa amarração do jiu-jitsu, vamos dizer assim, essa mudança do jiu-jitsu de um esporte de resultado para um esporte de estratégia? Porque hoje a gente sabe que existe diversas maneiras de se manter na meia guarda, ganhar vantagem, terminar a luta ali e acabar se sagrando campeão por vantagem, né? Que não é o que a gente tinha no passado, que ou você ganhava para ser campeão. O meio campeão não existia. Juliano, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de assistir uma final de campeonato de basquete lá nos Estados Unidos, entre Lakers e um outro aí famoso, eu não lembro exatamente quem era o adversário, né? O que me chamou muito a atenção não foi propriamente o jogo, né? Foi o show que era apresentado dentro do jogo de basquete. É uma coisa cinematográfica. O mais bacana do jogo eram os intervalos. Né? Quando um dos times lá pedia tempo, aquilo virava uma atração visual maravilhosa, com o nego atirando camiseta com umas pistolas a ar, né? Com gente fazendo acrobacia no meio da quadra, com o som alto, com tudo isso. Por que eu estou contando isso? Porque o jiu-jitsu, né, virou um show, virou uma atração mais folclórica do que efetiva. Por que eu estou falando isso? Porque a guarda, ou melhor, a meia guarda, ela propicia uma série de situações que te dá condição ou não de luta. Se você ficar atacando, você nunca é punido. Se você ficar parado, você é punido. Sendo que, a hora que você se movimenta para tentar fazer uma reposição de guarda, né? Se você perder essa condição de repor a guarda, você perde os pontos. Agora eu te pergunto, algumas posições dentro do jiu-jitsu, você só se segura com a imobilização. Se você não pode imobilizar porque você perde ponto,
você perde a essência de um ataque, ou você perde a essência de uma defesa. Então, a coisa mudou muito. A situação de luta hoje, ela é muito folclórica. Eu vejo, né, e eu tenho isso muito presente dentro do meu tatame, porque eu tenho meu filho que compete regularmente, né? E o meu filho, durante as aulas, apresenta um jiu-jitsu que ele não faz nas competições. Por quê? Porque se ele não se utilizar das estratégias que a competição exige que ele apresenta, ele perde. Então é muito complicado. Toda essa época que ele andou perdendo as lutas, ele perdeu por falta de estratégia. Ele perdeu por falta de posicionamento de competição. Hoje ele ganha porque ele tem estratégia, porque ele luta na esquina do tatame. Por quê? Porque qualquer coisa ele tira o corpo para fora. Ele luta olhando para o placar. Por quê? Porque o tempo diz quando ele deve atacar ou quando ele deve defender, em função de um resultado de pontos. O jiu-jitsu antigamente, você conhece muito bem isso, né? Não se limitava a tempo de luta. O jiu-jitsu era uma luta aberta. Ganhava quem fizesse o outro bater. E existia o tal do empate, que era quando você não conseguia fazer o adversário bater, né? Então mudou muito, mudou bastante. É ruim? Não sei. Sinceramente, não sei se é ruim. O que eu acho é que é preciso que todo professor exponha e explique ao aluno que dentro da academia ele tem que praticar a essência do jiu-jitsu. E quando ele entrar na competição, ele tem que aplicar a regra da competição. Você hoje tem que ter no tatame, né, o conhecimento de regra e você tem que ter o conhecimento de origem de princípio, de lá atrás, né? É bem difícil, é bem difícil. Eu sempre aprendi jiu-jitsu como o jiu-jitsu veio da rua para o tatame. A gente aprendia a defesa pessoal e dentro daquilo a parte do roller era uma parte recreativa tal, sempre aplicando aqueles conceitos, né, mestre? E aí os alunos perguntam para mim muitas vezes isso, eu queria ouvir do presidente da federação, uma pessoa que está por dentro das regras, a sua opinião e talvez a sua justificativa para isso. Por que a raspagem vale ponto? E quando você tira o cara da montada, que é muito mais perigoso um cara montado em você, que eu sempre ouvi mão na gola é soco na cara. Você deixar o cara pôr a mão na sua gola, representaria que você tomou um soco na rua, né? Então nunca deixa o cara encaixar a mão na sua gola. E aí você vira o cara da montada, não é ponto, quando você tem essa reversão, mas quando você raspa é ponto. Isso aí também acaba engessando um pouco, né, mestre? Toda essa progressividade do jiu-jitsu. Eu questionei durante muito tempo a Confederação e a Federação Internacional de Jiu-Jitsu o porquê os árbitros não podiam ser pessoas comuns, não praticantes de jiu-jitsu. Porque se alguém estudar a regra, ele poderia arbitrar. Você também não acha isso? Mas no jiu-jitsu não. Só pode arbitrar aquele que luta, aquele que pratica o jiu-jitsu. Por quê? Porque as regras são interpretativas. Elas precisam ser conhecidas por quem pratica para interpretar se elas foram feitas de forma a querer conquistar ou foram feitas de forma a querer se defender, para poder ou não valer o ponto. Esse seu questionamento quanto ao fato de você ter um lutador montado em você e quando você tira esse adversário de cima não valer nada, eu acho isso sensacional para o lado errado, né? Porque eu tive a possibilidade de ter tomado uma montada do Carlinhos Gracie, né? Você já teve essa oportunidade de botar o Carlinhos Gracie montado em você? Não. Tenta sair de baixo, né? Quando você ouvir qualquer pessoa gritando se mexe, o máximo que você vai conseguir fazer é piscar, entendeu? Porque a hora que ele monta, velho, você perde totalmente a sua liberdade, né? É como se tivesse um fardo de cimento
gigantesco em cima, né? Você não se mexe de jeito nenhum. Deveria valer muitos pontos a hora que você arranca o cara de cima de você. No entanto, não vale nada. No entanto, se ele estiver no meio da sua guarda e você conseguir inverter, vale 2 pontos. Regras. Se não podemos evitá-las, vamos concordar e treinar. É isso aí. Treinar sempre é a melhor opção, né, mestre? Sempre a única saída é treinar, né? Não é uma das, é a única. É a única, entendeu? Jiu-jitsu, esse é outro questionamento que eu entro, né? O jiu-jitsu ele só pode evoluir quando você pratica. Por isso, essas aulas que hoje te colocam à disposição, né, esses CDs de videoaula, aonde o cara compra o CD da faixa azul, ele treina aonde ele quiser, ele leva o CD para casa e treina com o cachorro dele. A hora que ele achar que ele está pronto, ele vai numa academia credenciada daquela produtora desse vídeo e se credencia para fazer um exame de faixa azul. Se ele conseguir fazer as técnicas, ele recebe a faixa azul. Você já ouviu falar disso? Já ouvi sim, mestre, já ouvi. Hoje a entrevista é com o senhor, mas eu não quero opinar. Velho, eu há muitos anos atrás eu recebi uma proposta para assinar esses certificados. Era um dinheirinho bacana, viu? Não ia resolver minha vida, mas ia ajudar muito. Eu me recusei terminantemente. E, na época, a pessoa que me ofereceu se sentiu ofendida porque ele estava me oferecendo um número bastante grande, um número fora da realidade, né? E eu simplesmente me recusei, dizendo, olha, isso sai totalmente fora daquilo que eu faço, daquilo que eu prego e daquilo que eu defendo. Eu não posso me sujeitar a fazer uma coisa dessa. O meu moral vai a zero se eu fizer. Teve gente que fez. Não vou citar nome também, mas gente importante que fez. Bom, mestre, eu ia perguntar para o senhor o que o senhor achava das graduações online, mas eu acho que a resposta já está dada, né? Então... Como é que alguém pode ser graduado online? Entende? Dentro da academia, com aula prática, com treinamento contínuo, Você sabe o que eu instituí dentro da minha academia também? Um presencial de aulas compatível para poder se apresentar para fazer exame. Não é porque o cara está matriculado, pagando mensalidade durante o ano todo, que no final do ano ele pode se candidatar a fazer o exame de faixa. Ele pode ter uma habilidade, né, e ir lá e apresentar tudo aquilo que a faixa exige que ele apresente. Mas ele não vai ter aquele convívio do número de aulas presente dentro da academia para absorver a filosofia, para absorver o conhecimento teórico do jiu-jitsu. O jiu-jitsu não é exclusivamente armlock, chave de braço, gravata, kimura, não é isso. O jiu-jitsu não é golpe. O jiu-jitsu é uma filosofia de vida. O jiu-jitsu é uma compreensão daquilo que o nosso corpo pode e deve fazer, mas principalmente daquilo que não deve fazer. O jiu-jitsu tem que te dar bagagem suficiente para que você dê treino para criança, para mulher, para adulto e para velho. Você tem que aprender a lutar com a força do seu adversário. Não adianta nada eu pegar uma criança de 7 anos e finalizar essa criança 30 vezes. Não é isso que vai me graduar. Não é isso que vai mostrar a minha competência dentro do tatame. A minha competência pode ser mostrada eu lutando com uma criança de 7 anos e perdendo para ela, fazendo com que ela tenha esse resultado positivo em cima da minha pessoa, em cima da minha faixa, em cima do meu jiu-jitsu, levantando o ego dela, levantando o espírito dela, fazendo com que ela adquira comportamento social. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu ele é mais uma prática espiritual do que uma prática só física, né, mestre? A gente usa ferramentas físicas para
para edificar o espírito, a alma e eu não digo espiritual no sentido religioso, digo no sentido íntimo, né? De você poder entregar seres humanos melhores para o mundo, cada vez pior que a gente vive, né? Isso vai bem, condiz muito bem com o que o senhor está falando. Eu acho que, ouvindo o senhor falar isso, eu estou no caminho certo. E dentro de todo o seu sistema, mestre, o que o senhor acha dessas academias que graduam por performance? E graduar os caras por performance? Porque muitas vezes a gente sabe que isso acontece, né, mestre? Eu recebi um WhatsApp agora, alguns dias atrás, né, de qual deveria ser ou o que representa a faixa preta na vida de um praticante do jiu-jitsu, né? E ali tem muito bem explicado aquilo que o jiu-jitsu deve representar quando você amarra uma faixa preta. E deve também, né, representar quando você amarra qualquer graduação de faixa no seu kimono. As faixas nada mais são do que patamares de conquista, não de resultado prático, mas de resultado prático, moral e ético. Hoje, a ética está totalmente fora de moda, o que é muito lamentável. A ética tem que estar presente antes de tudo o que a gente faz. A ética é fundamental, é requisito básico. O jiu-jitsu não é religião. A gente não se junta lá para orar, mas a gente se junta lá para exercitar o nosso comportamento social. O fato de bater, o fato de simplesmente desistir de uma luta, nos dá condição de entender que durante a vida a gente vai perder muito mais do que vai ganhar. E se você tiver a hombridade, se você tiver a ética, se você tiver o bom costume de bater, de demonstrar que você foi vencido, né, isso vai levantar demais, vai simplesmente mostrar que você é um cara transparente, que você, quando se vê vencido, você cede. Ganhar é fácil, difícil é perder. Sabe as palavras do mestre Otávio de Almeida: ganhar é fácil, difícil é perder. Maravilhoso isso. E profundo, né, mestre? Se a gente refletir em cima disso, tem muito ensinamento aí. Não só o sentido literal das palavras, né? Mestre, em todo esse tempo de federação, o que o senhor sentiu como a maior dificuldade para a expansão do jiu-jitsu? E quando que o senhor teve esse clique de que é aqui que eu tenho que trabalhar? Porque hoje os campeonatos são cada vez mais profissionais, a federação desenvolve um trabalho cada vez mais profissional. Estava vendo esses dias aqui, até o site da federação, hoje ela está toda informatizada, tudo. E o próprio andamento dos campeonatos, a gente vê que é um negócio extremamente profissional, organizado. O que foi a maior barreira e quando que o senhor teve conseguiu cruzar essa barreira e aí entrar na profissionalização do jiu-jitsu? Porque hoje o jiu-jitsu é profissional. Tem-se como um esporte amador, mas a gente vê cara profissional desde a faixa branca, que vive disso. Hoje não é mais aquele jiu-jitsu que a gente treina durante a semana e no final de semana vou competir por hobby. Não, quem faz isso não tem condições. Não tem condições de estar lá em cima com os campeões. Hoje os caras que treinam, vivem para treinar, treinam 5, 6 horas, tem acompanhamento e tal. Hoje é uma profissão. E isso se deve à competência e organização que a federação teve em todos esses anos de trabalho, né? Olha, Juliano, eu acho que eu comecei a ter bem esse entendimento, né, quando, há muitos anos atrás, eu entrei numa estação do metrô e vi um local extremamente limpo, extremamente higienizado e extremamente respeitado. Foi aí que eu comecei a entender que se você der um asseio, se você der uma limpeza, uma condição, uma clareza, uma correção, né, em cima daquilo que você faz e em cima daquilo que você pratica, a resposta vai ser igual. Dificilmente você vê um cliente do metrô
jogando papel no chão. Ele procura o lugar certo de descartar o lixo dele. Se ele entra num campeonato e ele vê um lugar higienizado, ele vê um lugar organizado, ele vê um local onde ele recebe a resposta certa para a pergunta certa. E se ele fizer a pergunta errada, ele recebe uma resposta com a limpeza que seria a tradução da pergunta dele. Se você pensar dentro desse princípio, você vai ver que o retorno ele passa a ser muito melhor. Então, a hora que o jiu-jitsu mudou, a hora que os campeonatos mudaram de layout, de visual, de estrutura, de comportamento, respeito ao horário. Antigamente, o cara chegava a hora que queria, né, e a chave voltava. Né? Olha, ele chegou aqui, agora ele vai lutar. Hoje, se ele chega um instante atrasado para a pesagem, ele perde por WA. Então, o que acontece? Ele chega no horário. Hoje, ele sabe que se ele se comportar mal durante o resultado ou o desenrolar da luta, ele é punido, ele é desclassificado. Então, por essa razão, né, o retorno do atleta tem sido muito fiel àquilo que as competições oferecem. Nós oferecemos um quadro de staff educado, nós oferecemos um quadro de staff organizado, uniformizado, respostas leais, horários fiéis e resultados claros. Ele sabe que ele vai lá para fazer 5 lutas. Ele só fará 6 caso o erro tenha sido muito grave. Muito grave. E só fará a 6ª mesmo se ele quiser, porque ele está no direito dele. Né? Ele cumpriu com o regulamento dele, ele cumpriu com a regra, ele tem que ter a regra em favor dele. Se você fizer essa via de 2 mãos, devolver e dar para o atleta tudo aquilo que ele investe na federação, é fácil, não é difícil. Hoje, os campeonatos internacionais são verdadeiros shows. Né? Hoje nós temos, dentro da federação, a transmissão online. Isso é muito bacana. O atleta, a família do atleta tem o horário em que ele vai lutar, a área que ele vai lutar, né? E como, com quem ele vai lutar. Isso aí é retorno. É cada vez mais qualidade profissional, né, mestre? Dentro desse assunto aí que a gente está tocando, da profissionalização, da qualidade da federação e da contrapartida que o atleta tem que dar para a federação, ele pode cobrar da federação, mas é claro que ele também tem a contrapartida de respeitar tudo isso, os horários e tal, e não reclamar se ele estiver fora dos padrões. Aí eu quero tocar no assunto, queria saber da sua opinião sobre o caso Meregali, mestre. Analisa isso para a gente, e o que o senhor achou de tudo isso que aconteceu? Qual seria a saída que a Federação Paulista, coordenada pelo senhor, tomaria? Qual seria a reação de tudo isso que aconteceu? Olha, eu não quero absolutamente questionar aquilo que foi feito, mas eu vi ali um problema sério. A punição dele tinha que ter sido imediata. A hora em que o árbitro viu o que ele fez, o árbitro deveria ter interrompido imediatamente a luta e deveria tê-lo desclassificado. E, em seguida, a organização desclassificaria ele do evento. Eu acho que foi certíssimo. Se o atleta não tem o equilíbrio emocional, né, para enfrentar o público, muito menos equilíbrio emocional para enfrentar o próprio atleta. Quando o atleta está disputando um título, quando o atleta está disputando uma luta publicamente, ele não pode estar com ouvidos para a plateia. Ele tem que estar concentrado com o atleta com o qual ele está disputando. Se ele se dá o direito de responder à plateia, ele não está concentrado para a luta. Se ele tem esse desvio de conduta, ele não é bom para o esporte. Ele não é bom para aquele ambiente que ele está frequentando. A decisão foi corretíssima. Não tem outra coisa que poderia ter sido feita. Acho, inclusive, que ele deveria ser afastado por um bom tempo
das competições, até que ele voltasse a se equilibrar novamente e não deixar, em hipótese alguma, né, que a plateia interferisse na conduta dele dentro do tatame. Mas o único erro que eu vi ali foi o árbitro não ter parado imediatamente e tê-lo desclassificado imediatamente. Esse tipo de comportamento não interessa a ninguém, muito menos a ele, né? Realmente foi algo que conta contra o esporte, porque no final vai bater na conta do jiu-jitsu, né, mestre? É sempre o jiu-jitsu que vai responder. Vai ficar marcado na história como o atleta de jiu-jitsu e não aquele pontual atleta, né? E isso é muito triste para quem pratica e trabalha como o senhor trabalha para que o esporte seja reconhecido e eleve o nível, né? Isso realmente é muito complicado. Mestre, a gente falou muito sobre a parte filosófica, a parte de comportamento do jiu-jitsu. Queria saber do senhor, não seria parte do papel da federação fiscalizar e controlar os professores que estão dando aula, como eles se graduam, a metodologia, porque daí eu acho que conseguiria peneirar um pouco, porque um aluno, ele vai ser, na maioria das vezes, o reflexo do professor. E isso, muitas vezes, eu acho que, não digo a Federação Paulista, eu acho que começa lá de cima, desde a Federação Internacional, a Confederação. A federação, como um órgão representativo do atleta e do professor, ela não teria que ter alguma maneira de, eu não sei se de selecionar, mas de analisar esses professores e dar a eles certa certificação de que estão aptos a dar aula, a ser professores ou serem só competidores. O senhor não acha que, ou se seria viável, ter, por exemplo, um exame dentro da federação para se obter o certificado de professor, de atleta ou algo assim? Eu acho que isso vai acabar acontecendo, mas ainda não é o momento. É lógico que já foram criados alguns critérios, como esse tempo de carência na troca de faixa. Hoje, no sistema da federação, né, a hora que o atleta faz a carteira dele, se ele colocar a faixa errada lá, que não permita a carência para a faixa anterior, o sistema não aceita a faixa dele. Nós temos períodos de carência, né? Tanto tempo numa faixa, tanto tempo noutra, tanto tempo na outra. Se ele tenta fazer essa mudança, né, de faixa sem o tempo de carência, ele não consegue se cadastrar. Obviamente que nós temos embutidos e incluídos dentro da nossa federação professores que não estão à altura do jiu-jitsu atual, que não estão totalmente preparados para assumir o cargo de professor, né? Quando a gente fala em registro de faixa na federação, a primeira leitura que se faz é pagar a federação para que ele tenha uma faixa ponta vermelha. A leitura está totalmente errada, né? A federação, quando recebe uma proposta de graduação e de registro de uma faixa preta, ela entra com uma análise justa em cima da faixa e de quem está dando essa faixa. Se o professor que está dando essa faixa não estiver registrado na federação, ele não pode indicar um aluno para faixa preta. Então, a federação recusa esse registro. Se o atleta não tiver o tempo mínimo exigido em todas essas carências de tempo nas faixas anteriores, a federação também não faz esse registro. Nós não temos poder de polícia, mas nós temos jeito de cercear e de cercar, né, para que a gente venha purificar um pouquinho mais, filtrar um pouquinho mais, né, a graduação daquele que vai se propor a dar aula. Juliano, pega essa leitura definitivamente. Você sai do Brasil como médico. Você não consegue exercer a medicina em outro país sem que você faça um curso de reciclagem, sem que você faça um curso de adaptação à medicina daquele país. Se você sai como advogado, você não pode advogar,
antes de você se adequar aos princípios daquele país. O professor de jiu-jitsu, ou o advogado, ou o médico, ou seja quem for, ele muda de país, ele abre uma academia e ele tem aluno, ele tem retorno financeiro. O jiu-jitsu é uma profissão universal. Aonde ele encostar, ele abre um tatame, ele tem aluno, ele tem faturamento, ele tem receita. Pode, com o tempo, ele perder a quantidade, mas ele sempre vai ter uma clientela. Sempre ele vai ter ali alguém pagando pelo conhecimento dele. Acho que as pessoas ainda não se deram o respeito, né, devido àquilo que elas estão aprendendo. O jiu-jitsu é uma profissão universal. Aonde você for, você leva com você a sua capacitação profissional e exerce sem o menor problema. Você abre uma garagem, estica uns tatames e você vai ter aluno e você vai ter receita. Realmente eu costumo dizer que quem dá aula de jiu-jitsu não morre de fome. Se quiser trabalhar, não morre, mas isso eu concordo com o senhor. Pode trabalhar mal e ganhar menos. Sim, mas se trabalhar bem, vai ganhar mais. Ganhar mais, com certeza. Esclarece para a gente, mestre, essa questão da ponta vermelha com tarja branca, ponta branca. Isso aí é mais um esclarecimento, porque muita gente vê, alguns sabem, alguns acham que sabem. Eu quero saber do senhor, presidente da federação, sabe, entendedor da regra, gradua as pessoas, emite certificado. Explica para a gente o que é isso, mestre. Bom, a faixa do jiu-jitsu é a única que tem ponta. Então, qualquer faixa que tiver uma ponta, ela é uma faixa de jiu-jitsu. E a coisa foi desenhada de maneira a ter critério. Então, todas as faixas coloridas, elas têm a ponta preta, que é o objetivo de toda a faixa colorida, é chegar na ponta preta. Cada faixa pode ter até 4 risquinhos, que eles chamam de dan, mas que na verdade se chama divisa. Então, a faixa branca, ponta preta, que é o objetivo, ela pode ter até 4 divisas. Na quarta divisa, ela muda de cor. Ela passa a ser azul. E a azul é ponta preta, que também comporta 4 divisas novamente. Assim se repete com a faixa roxa, assim se repete com a faixa marrom e vai mudar na faixa preta, porque a faixa preta ela tem a ponta vermelha. Antigamente existia a faixa preta, ponta branca, porque a ponta branca era a tradução de competidor. Mas chegou-se ao tempo em que todo faixa preta poderia ser um professor. Então, ela tem a ponta vermelha. Porém, essa ponta vermelha, ela é fornecida pela federação. É a federação quem dá o título, depois do registro dele na federação, o título de professor. Então, ele passa a ser um professor faixa preta, ponta vermelha, e ali vão comportar os graus, sendo que, aliás, na lateral dos graus, ele tem uma tarja branca. Por que essa tarja branca? Porque ali identifica de onde ele veio. Ele veio da branca, hoje ele é um ponta vermelha e ele pode ter graus. E assim sucessivamente. E vai até a faixa vermelha e preta, que é o primeiro título de mestre, e em seguida a faixa vermelha e branca, para depois ela ser totalmente vermelha, né? E hoje ficou decidido, ficou uniformizado, que todos os faixas vermelhas poderão ir até o 9º grau, porque se diz que os únicos 10º grau, porque deveriam ser 10, mas
presta-se uma homenagem aos fundadores do jiu-jitsu, né, à família Gracie, mestre Hélio, mestre Jorge, mestre Carlos, mestre Oswaldo e ainda mestre... Faltou um aí no meio, olha a memória traindo Jorge aqui. Gracie, mestre. Jorge Gracie. Eu falei, é Jorge, Carlos, Hélio, Oswaldo. Faltou Jorge. um aqui. Gastão. Gastão Júnior. Pronto. Desculpe. E eles são os faixas vermelha, 10º grau. Daí para frente, não tem mais nada, acabou, né? E daí para trás, nós, da segunda geração do jiu-jitsu, nós vamos até o 9º grau. Faltou uma explicação aí? Não, perfeito, mestre, perfeito. Conseguimos, acho que quem tinha essa dúvida, nada melhor que o senhor para esclarecer. E também tem a história, desculpe te interromper, mas também tem a história de como, em que lado deve estar a ponta dessa faixa. Tem gente que usa a ponta para o lado direito e tem gente que usa a ponta para o lado esquerdo. Não existe, na regra, nenhuma determinação. Eu já ouvi N explicações do porquê do lado direito, do porquê do lado esquerdo. Não existe toda e qualquer explicação de que a faixa deve ser amarrada com a ponta para um determinado lado, ela não procede. Não existe na escrita nada que determine. Até mesmo, uma ocasião, eu conversei isso com o mestre Hélio Gracie, dentro de um seminário que ele deu em Jaú. Eu falei com o mestre Hélio, mestre, para que lado a gente põe a ponta? Ele falou, para o lado que cair. Então, não existe uma determinação. Eu acho que algumas escolas convencionam o lado para ficar mais organizado e bonito e tal, e eu acho até como um fator disciplinar muito legal. Mas que não existe na regra, não é nada obrigatório e não se pode condenar quem não faz, né, mestre? Exatamente. Eu acho que é mais do que justo. O senhor falou do tempo de carência das faixas, mestre. Eu tenho aqui comigo, vendo o pé que as coisas estão tomando hoje, muitas academias, muitos formadores de opinião dentro do jiu-jitsu, tem essa carência de faixas, esse tempo de carência, como um plano de carreira dentro do jiu-jitsu. E isso, no meu ponto de vista, é uma coisa um pouco triste, porque eles acabam duvidando e falam abertamente duvidando da meritocracia. Qual que é o discurso? Se a federação impõe esse tempo, quem sou eu para mudar? Mas a federação impõe um tempo mínimo, não é que obrigatoriamente os alunos têm que mudar naquilo, né, mestre? Deixar bem esclarecido. Porque ele chega no ponto que o aluno já espera que depois de tanto tempo ele vai trocar de faixa. Eu acho que é um tempo bom, esse tempo que a federação coloca de carência, é um tempo médio em que o aluno evolui, porque a gente pode perceber isso nos alunos, mas cada caso é um caso e não dá para generalizar, né? Porque muita gente coloca isso como uma estratégia comercial, já deixando, você tem um plano de aulas, comparecendo a essas aulas, consequentemente você vai atingir essa carência, você está apto a trocar de faixa, e, enfim, o que o senhor acha disso? A que ponto isso está levando o jiu-jitsu? E emendando nisso aí, eu já quero deixar aqui para não ter que ficar te interrompendo, mestre. Qual a sua opinião? Colocar o senhor num pinga-fogo aqui, mestre, sobre a graduação do Mica Galvão, que está fora desse tempo, tanto de idade quanto de carência. Rapaz, é complicado te falar isso, viu? Quando eu te falei que na minha academia eu comecei a implantar um número mínimo de frequência de aula para que ele se proponha a fazer o exame de faixa, eu quis te dizer que é necessário que o aluno frequente a academia para que ele não só cresça em técnica de jiu-jitsu, mas que ele cresça principalmente no comportamento dentro do tatame, no comportamento social que ele precisa ter para amarrar cada faixa. Existe, e nós não temos como negar isso, aqueles que absorvem essa técnica de forma brilhante, que é o caso desse menino. Olha que constrangedor é você pegar, e eu tenho isso dentro da minha academia, você pegar um menino de 15 anos
e passar o maior sufoco com ele de faixa azul e o meu filho de faixa preta. Meu filho tem 2 meninos lá de 16 anos que são endiabrados, pô. Os meninos são muito bons de luta. É impressionante a habilidade que eles têm. Treinam quase todo dia e estão num nível técnico excelente, fantástico. Dão trabalho para a faixa preta quando não finalizam faixas pretas. Às vezes eu recebo visita no meu tatame, né? Ah, vou treinar com aquele menino lá para começar a aquecer. E eu ainda brinco e falo, olha, escolheu muito mal. Vai lá e toma uma esfrega e acaba batendo a mão. Nossa, mestre, quem é esse diabo aí, pô? Esse menino aí tem pacto com o demônio. Velho, o menino tem uma habilidade acima da média. Cercear esse menino de ter uma graduação compatível com o nível técnico dele, né, limitando a ele só poder receber a faixa preta dele quando ele tiver 18, 20, 21 anos, né, é complicadíssimo isso. São aberrações, mas são aberrações necessárias, a meu ver. Necessárias. Por quê? Porque é constrangedor, né, você se propor a fazer um treino com um menino desse e passar vergonha no tatame. Então eu acho que se ele conseguiu tecnicamente atingir a habilidade que a faixa merece, entende? Vamos trabalhar em cima do social. Senão nós vamos ter uma aberração dentro do tatame. Um cara muito bom de luta e péssimo de comportamento social. Então, além do jiu-jitsu que você dá para ele, né, não só a parte prática e técnica, mas invista no social e vista na ética. Ponha bastante semente de inteligência na cabeça dele para que ele possa amarrar uma faixa superior a que ele poderia ter, mas com capacidade ética e moral para isso. Perfeito, mestre. É isso aí. No meu ponto de vista, com todos esse glamour das competições e essa aclamação por campeões de medalhas, é o que vem se perdendo, né? Mas a gente estava conversando um pouco antes. E é esse fator de caráter no jiu-jitsu, né? De moldar o ser humano através da arte marcial. Isso vem se perdendo, a gente estava conversando antes. O senhor acha que isso se deve ao fato do jiu-jitsu hoje ser mais visto como um esporte do que como uma arte marcial, mestre? E o que o senhor acha que é o principal fator marcial que tem se perdido no jiu-jitsu hoje? Da parte educacional, que se perdeu, que ninguém mais usa. Olha, Juliano, complicado eu te dar essa resposta de maneira que eu possa atingir, principalmente, vamos ver se eu consigo fazer uma analogia, tá? É duro você escrever alguma coisa no caderno e dar para um analfabeto ler. É duro você falar um idioma em que o outro não compreenda. Então, veja, dentro do tatame, a postura e o comportamento, ele tem que ser compatível com a faixa que está amarrada na cintura. E muitas das vezes isso acaba não acontecendo em razão do brilhantismo que alguns atletas acabam adquirindo com resultado de competição. Isso acaba subindo na cabeça. E o cara começa a agir muito mais com o braço do que com a cabeça. E o cara acaba respondendo muito mais fisicamente do que intelectualmente. E isso é uma pena. Isso é uma pena. Isso é o preço da competição. Isso é o preço da globalização. Isso nada mais é do que a tradução do poderio econômico do jiu-jitsu. Se você pegar o MMA, né? Pô, desculpe,
Eu, particularmente, não gosto do MMA. MMA, para mim, é briga com hora marcada. Só que o cara, se você pegar, faço outra analogia, se você pegar aquele louco que corre nas estradas, se você pegar aquele louco que corre nas avenidas das cidades e conseguir levá-lo para um autódromo, pô, você está fazendo uma coisa sensacional. Ele vai direcionar toda aquela agressividade dele dentro de um local próprio, com regras próprias. Isso é o MMA para mim. Quando você pega esses estereótipos agressivos que a gente tem aí, que quer brigar a qualquer preço, e você consegue colocar ele dentro de um ringue, e você consegue colocar ele embaixo de um holofote, e até mesmo ganhando um troquinho, é sensacional. Porque ele vai lá, joga toda a energia dele para fora, ganha, vibra e vai. Só que você já viu quantos comportamentos negativos a gente já assistiu nesses ultimates, nesses jogos de luta livre? Né? Quanto comportamento negativo, quanta atitude totalmente incompatível com o esporte. Isso é o preço da globalização. Isso é o preço do lado econômico da coisa. Entende? O nego começa a ter muito crédito, o nego começa a ter muito view. Né? Quantos views você acha que eu consigo com uma palestra? Pega um garotinho desses que está ganhando todos os campeonatos, né, e solta uma matéria dele na internet. Eu tenho 50 views, ele tem 5 milhões de views. É muito mais fácil você vender o negativo do que você vender o positivo. Complicado, né? Complicado, mestre. Então, dentro do discurso, mestre, faixa preta é atitude, né? Ser faixa preta é mais atitude do que qualquer outra coisa, né, mestre? Acima de tudo. Acima de tudo. Entende? Eu pauto pelos princípios éticos. Eu acho que você amarrar uma faixa preta na sua cintura tem que ser a tradução da sua serventia para a sociedade. E não para a serventia das suas conquistas pessoais. Eu entro numa lanchonete, não quero pagar a conta, eu bato no caixa. Isso aí não é legal, né? E o senhor acha que hoje, mestre, a gente está mais permeado de faixas pretas com atitude ou de faixas pretas campeões, mas com uma atitude um pouco duvidável? Eu diria para você que nós estamos batendo na trave, viu? Nós temos hoje uma quantidade muito grande de gente que não nos interessa no esporte. E nós não temos como cercear isso. Nós não temos como bloquear isso. O jiu-jitsu é um instrumento valiosíssimo de construção social. Então, negar o nosso jiu-jitsu, aonde ele é mais preciso, né, é bloquear a possibilidade de construção de novos formadores de opinião, de novos construtores de caráter. Então, não é interessante você proibir que se dê aula em patamares ou em lugares em que socialmente não é bom para o jiu-jitsu. Você está cerceando o direito de outros virem a conhecer. Mas tem o preço, né? Muitas das vezes também a gente tem em cima do tatame gente que não interessa para o esporte e que acaba assimilando técnica que amanhã se volta contra a gente. A atitude hoje dos policiais, né, é muito mais difícil porque hoje tem uma gama de nego que conhece defesa de certas condições de agressão ou de imobilização do policial e ele consegue sair mais fácil, né? Eu assisti um vídeo na internet onde 2 policiais
estavam tomando um calor danado para tentar imobilizar uma moça. Só que essa moça nitidamente tinha conhecimentos de técnicas de jiu-jitsu. E ela estava dando um baile nos dois. Só que ela tinha cometido um crime, pô. Ela precisava ser neutralizada. Ou seja, o bandido acabou aprendendo técnica que virou contra a polícia, né? E aí? Que leitura a gente faz disso? Foi bom ela ter aprendido? Não sei, né? Tenho certeza que para a polícia não foi bom. Eles estavam sofrendo. No meu ponto de vista, mas se ela tivesse aprendido com a pessoa certa, talvez ela não seria bandido. Né? Perfeitamente. Perfeitamente. É aí então, que entra o lado de bater. O vício tá lá, o jiu-jitsu viciado tá lá atrás, né? Com quem aprendeu, com quem às vezes o professor dela aprendeu, que contexto que colocou esse jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu empodera as pessoas. Isso é fato. Eu estava falando com a Patrícia Lage outro dia, num outro podcast que eu fiz. A gente, quando treinava jiu-jitsu, acho que hoje também, mas a gente treinava aquele jiu-jitsu que a gente estava conversando, onde a gente fazia aqueles treinos pesados, onde moldava a gente como homem, como ser humano, e a gente se sentia um passo à frente da sociedade, realmente estava, porque a gente tinha controle de certas coisas que pessoas leigas e normais não tinham, né? Mas a gente tinha consciência disso, foi educado dentro disso. Talvez, se não tivesse, algumas pessoas naquela época, se não tivessem encontrado jiu-jitsu, não seriam quem são hoje, como boas pessoas, né? E hoje a gente já não vê isso, entra naquele assunto, a gente acaba entrando num ciclo de que a gente deveria selecionar mais, não sei se o papel da federação, se qualificar os professores, ou se eu não sei se a federação também consegue, mestre, controlar isso do jeito que o jiu-jitsu cresceu, né? Que a federação vai regulamentar quem quer se regulamentar. Nada impede do cara dar aula de saber jiu-jitsu e dar aula, vamos colocar, ilegalmente, se ele não tiver sob o registro da federação, e nada impede dele saber as técnicas bem, ensinar para quem ele bem entender. Eu acho que isso é um preço que se paga, né? Você já parou para pensar quantos praticantes a gente tem no Brasil de jiu-jitsu? O senhor acha que tem esse número, eu ia chegar nesse ponto. Quanto hoje, qual que é o tamanho do jiu-jitsu no Brasil hoje? No estado de São Paulo eu sei que o senhor tem, talvez o senhor tenha esse tamanho no Brasil também, mestre. Eu posso garantir para você que o jiu-jitsu tem mais de 5 milhões de praticantes de jiu-jitsu. No Brasil, mestre? Tem mais de 5 milhões. Se você fracionar isso por academias, você vai ver que você vai chegar muito perto desse número, sendo que se você colocar 20 atletas em cada academia, você chega nesse número. Né? São Paulo, eu estimo que tenham cerca de 2 milhões de praticantes. Você sabe quantos atletas se filiam à federação? Quantos, mestre? Durante o ano, 5 mil atletas. Hoje a federação tem 5 mil atletas filiados. 5 mil atletas filiados. 5, 6 mil atletas filiados, no máximo, por ano. Sabe quem são esses atletas? São aqueles que competem e são aqueles que vão querer trocar de grau, de faixa. São os atletas de faixa preta. Você sabe quem é o atleta que menos interessa à federação? É o faixa preta. Economicamente, o faixa preta é deficitário na federação. Ele faz a carteira dele porque ele quer o grau dele. Ele não quer competir. Você pega uma chave de luta de adulto peso médio, que é peso de atleta. Leve, médio, é peso de atleta. Na categoria adulto, estourando, você tem 10 atletas nessa chave. Para disputar faixa preta. Faixa preta, no campeonato em São Paulo. Os campeonatos que a gente faz aqui em São Paulo, a gente, quando consegue botar 10, é sensacional. No Master 1, que é atleta de 30 a 35 anos, já pula para 20. No Master 2, pula para 30. E depois vai caindo gradativamente, mas você vê ainda gente do Master 5, ou seja, nego de 50 anos, que competia quando tinha 30
e ele continua competindo até hoje. Ou seja, o atleta adulto, faixa preta, é o que menos compete, é o que menos quer colocar a faixa dele à prova. Por quê? Porque ele batalhou muito até chegar na preta. Quando ele chega na preta, ele puxa o freio de mão e sai desfilando nas academias de faixa preta. E quando um menos graduado chama ele para treinar, ele ainda dá uma bronca no cara e fala: você, faixa azul, chamando faixa preta para treinar? Eu desfilo de faixa vermelha no tatame, e quando a faixa branca me chama para treinar, eu falo: claro, com o maior prazer, vamos lá. E se ele me pegar, você sabe o que eu faço? Eu bato. E não fico com vergonha. Agora, quando o faixa preta vem aqui na minha academia e perde para esses garotos que eu estou falando aí, que hoje são faixa roxa, né? Você não sabe a vergonha com que eles levantam. E eu olho para eles e falo: eu falei para você, você escolheu mal. Entende? Esses meninos são bons. Entende? Não é que você é ruim. Ele é que é muito bom. E você não quer passar essa vergonha. E você não quer se dar o direito de ver que tem gente melhor do que você, menos graduado. Ou seja, desculpe o termo, faixa preta de merda. Entende? Faixa preta que se formou única e exclusivamente pelo dom da prática do jiu-jitsu, sem o conhecimento filosófico, sem o conhecimento de origem do jiu-jitsu. Ganhar e perder faz parte daquele que compete. É resultado de quem está colocando a cara à tapa. Não tem vergonha. Se você entrou, você só tem essas duas possibilidades: ganhar e perder. Agora, você só perde se você entrar. Se você não entrar, desculpe, você é um covarde. Pô. Você é um frouxo. Você não está querendo colocar aquilo que você acha que sabe. Ou vou até mais longe. Você não está querendo colocar aquilo que o seu professor te ensinou. Você não confia naquilo que você aprendeu. Entra lá, mostra lá o que você sabe. E não é a parte prática, é a parte moral da coisa, é o estrutural da coisa. É entrar lá e saber que você pode perder sim, e que faz parte. É só sair do tatame e falar: ó, ele foi melhor do que eu. E não tem problema nenhum em perder, né, mestre? Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Hoje você ganha, amanhã você perde, claro. Só perde quem entra. Mas só isso está inserido nessa cultura da competição, né, mestre? De que só o campeão vai ser provado. Bom, enfim, a gente volta nesse assunto redundante e acaba sendo chato, acaba sendo saudosista, né, mestre? Não isso é interminável, é interminável. É interminável, Mas, de qualquer maneira, mestre, o senhor falou aí que tem muitos atletas que estão lutando aí na... Qual que é o último Master, mestre? Master 3? Master 5. Master 5. E tem muito atleta. Por outro lado, a gente ainda tem esse pessoal para tomar como exemplo, né, mestre? Isso é um bom sinal, né? A gente consegue ter esse tipo de termômetro ainda hoje. É isso mesmo. E levar isso como exemplo, né? É isso mesmo. Mestre, dentro de toda essa parte filosófica que o senhor vem falando, o que o senhor acha mais importante na formação do atleta, na formação do professor, e qual deveria ser a primeira impressão que um faixa branca tem ao entrar numa academia? Porque muitas pessoas, eu sinto isso até hoje, e eu vejo quando alunos meus, tanto do Brasil quanto aqui da Europa, chegam para mim e falam: eu queria fazer, mas eu não sei nada, eu vou chegar lá para apanhar. Eu falo: poxa, a gente tem que mudar essa ideia, porque isso aqui é uma escola. O aluno entra na escola sem saber ler e sai aprendendo a ler. Você não está aqui para apanhar ou para bater, você está aqui para aprender. Por intermédio do jiu-jitsu, que é uma ferramenta de te ensinar a dominar o ego. Quando o cara chega falando isso, se ele acha que ele quer bater em todo mundo, tá errado. Né? Como o senhor acabou de falar. O cara tem que saber perder. Isso é a melhor maneira de dominar o seu ego. Você saber perder e não se sentir diminuído por isso. É verdade. Saber que vai tudo muito além. A arte marcial é para isso, o jiu-jitsu mais ainda. Porque é a única arte marcial que eu conheço que te
opta por bater. Você pode Exato. deixar seu braço quebrar, mas você pode não deixar quebrar, ser inteligente e bater, reconhecer que ele foi melhor daquele momento e tentar treinar de novo com ele, e pode vencer no segundo rola, porque é uma luta de oportunidades, é uma luta de timing. Exatamente. Né? É uma Exatamente. prática disso, que cria na sua mente, por isso que eu costumo dizer que o lutador de jiu-jitsu está um passo à frente, porque o jiu-jitsu cria na nossa mente, saber encontrar pedaços do paraíso dentro do inferno. A gente está o tempo todo tomando calor, Ótima, né? Tomando ótima sufoco colocação. ali dentro, e em algum momento você pode virar aquele jogo. Você estava embaixo de um cara de 100 quilos e você vira, agora você está dando calor nele. E você começa a entender que o sufoco não é eterno, mas que o bem bom também não é eterno, porque a qualquer momento ele também te vira e pode ganhar. Então você aprende a não desistir, você aprende a criar na sua mente caminhos para te dar calma nisso. E eu vejo que os alunos, muitos deles evitam de entrar na academia, porque ainda existe aquela imagem de que eu vou entrar na academia de jiu-jitsu e vou ser espancado. Existe aquela cultura de que o aluno só fica bom apanhando, né? Que, na sua opinião, mestre, o que deveria mudar dessa cultura ou se manter? Isso é viável? Isso funciona? Não funciona? Existe um meio termo? Sua opinião? Opinião de grande mestre. Opinião de grande mestre. Olha, na verdade, eu aprendi com esses anos todos que você precisa ter um horário específico para iniciante. Porque realmente, aquele que está começando, ele se sente amedrontado em cima dos conhecimentos que o outro tem. Então ele já entra meio preocupado, né, com a segurança dele, em razão de ter que colocar a inexperiência dele à prova com aquele que tem outro tipo de experiência. Então eu sempre defendi que nas academias a gente precisa ter um horário de iniciante. Eu tenho feito isso. Quando isso é impossível, né, eu faço questão absoluta de, no primeiro dia de aula dele, ele ser apresentado por mim no tatame, com as qualidades que ele tem, com os predicados que ele precisa ter e com o conhecimento que ele precisa adquirir, e jogo toda essa responsabilidade da conduta dele dentro do tatame em cima dos graduados. Olha, eu costumo brincar. Eu falo, está começando um faixa branca, e se ele abandonar antes de trocar de faixa, eu vou aumentar a mensalidade, porque vocês são os responsáveis pela saída dele nesse período de tempo. Se ele abandonar, foi porque vocês não o tratou bem, né? Não o deixou à vontade aqui de dentro. Então, quem perde o aluno, entende? Sou eu, e quem paga são vocês. É uma maneira que eu encontrei de fazer com que todos dentro do tatame deem uma atenção mais diferenciada em cima daquele que está começando. Todo mundo sempre dá uma mãozinha, todo mundo sempre dá uma oportunidade, todo mundo sempre dá uma visão mais ampla daquilo que ele precisa saber para poder, pelo menos, chegar no fim da aula. É o único que pode parar durante os exercícios, é o único que pode sair para beber água, é o único que pode sair para ir ao banheiro. Obviamente que tudo isso anunciado ao professor. Não é que tem que pedir, não. É anunciar. Eu preciso saber onde ele está. Ele pode sair da aula sem me falar para ir ao banheiro e está lá no banheiro passando mal. Então, quando ele me pede para ir ao banheiro, eu vou olhar o semblante dele e ver se ele não está passando mal, se a ida dele ao banheiro é por necessidade ou é simplesmente porque ele não está suportando, né, o ritmo da aula. Então, esse diferencial que você dá ao iniciante é o que garante a frequência dele, é o que garante, né, a oportunidade dele vir a crescer dentro do tatame. Muito bom, mestre. Essa cultura do jiu-jitsu de se ter respeito, de se tratar o iniciante, eu sempre vi isso dentro da minha equipe, eu sempre vi isso, mas eu escuto de pessoas que não é todo lugar que é assim, né, mestre? Isso é muito triste, porque no final, que a gente estava conversando, vai bater na conta do jiu-jitsu. O cara fez jiu-jitsu 1, 2 vezes numa academia que não era tão amistosa, que não recebia bem, ele vai julgar todas as academias como isso, né? Cabe a nós
que estamos aí ainda trabalhando na linha de frente, tentar mudar essa cultura e essa visão, né, mestre? Juliano, quando eu dou curso de arbitragem aqui na federação, eu faço questão de estar presente em todos esses cursos, porque é aí que eu tenho um contato direto com o faixa preta que está querendo registrar sua faixa e vem fazer o curso, porque esse é um dos requisitos para que eu possa fazer o registro da faixa dele. É ele fazer o curso de arbitragem, ele conhecer a regra do esporte que ele pratica, o que muitas vezes, né, fica evidente durante o curso de que ele não conhece nada de regra, de que ele não sabe nada de regra. E eu começo o curso falando isso. Falo, olha, vocês vão se dar conta que vocês não conhecem absolutamente nada das regras do jiu-jitsu. Essa é a oportunidade que eu tenho de colocar frente a frente com o professor, né, e evidenciar e deixar claro que ali está começando uma fase nova dentro do jiu-jitsu. Quando eu questiono alguns deles com um comportamento ético dentro do tatame, né? E alguns deles me respondem com os mestre. A primeira pergunta que eu faço é: e o que é os? Ele não sabe. Ele faz aquilo automático. Ele viu alguém fazer e ele imita. Ele imita e não tem o conhecimento do que ele está fazendo. Faz parte do meu tatame, na primeira aula, o cara saber o porquê ele reverencia a entrada dele no tatame, o porquê ele vai até o quadro dos mestres e reverencia os mestres, o porquê ele cumprimenta com a mão todos os integrantes da aula, o porquê ele deve se sentar com a perna cruzada, o porquê ele deve estar com o kimono amarrado, o porquê ele não deve usar palavrão dentro do tatame, né? E uma série de outros comportamentos que eu faço constar de todas as minhas aulas. É padrão da academia ensinar o que é os, o que é o kiai, o que é a reverência. Todos eles precisam saber o que estão fazendo. Lamentavelmente, uma boa parcela dos professores não sabe o que é isso. Como é que ele vai ensinar? Como é que ele vai poder mostrar, entende, qualquer outra coisa pertinente à história do jiu-jitsu se ele não conhece essa história? Conta para mim. Eu costumo dizer que a arte marcial não se faz sem história, né, mestre? A história do jiu-jitsu, a história da sua linhagem e a sua própria história, que a partir do momento que a gente pisa no tatame, a gente começa a escrever a nossa própria história, independente de você querer ou não ser professor, ser ou não um competidor ou simples praticante. O jiu-jitsu é algo que te edifica, que te modifica de alguma maneira. Se não fosse assim, não tinha crescido no mundo como foi, né? Então, nessa de a gente escrever a história ou ter uma história e saber da história, existe um conceito, a gente está falando de conceitos dentro do tatame e é um assunto que eu gostaria de tocar, porque é muito distorcido. E hoje tomou-se hoje tudo se distorce, todos os conceitos se distorcem e se tornam negativos ou mais fácil, porque o ser humano quer que seja mais fácil para justificar os próprios vícios e erros, né, mestre? Ou às vezes até o próprio mau-caratismo. Então, entra aí aquela visão do creonte, né? O que é o creonte? O que o senhor julga creonte? O que o senhor entende como uma troca justificável de academia? O que o senhor entende como um verdadeiro creonte, aquele safado que troca? Eu vou deixar para o senhor explicar, mestre. Eu não vou entrar nesse meu conceito, porque hoje eu quero saber as suas palavras a respeito disso. Juliano, eu acho que nesses anos todos que eu tenho de tatame, eu já assisti filmes que eu não gostaria de ter visto. Eu já assisti atitudes de faixa preta que eu não gostaria de ter assistido. Eu tenho no meu currículo diversos faixas pretas
que me abandonaram em detrimento de não concordar com a minha postura dentro do tatame. Aí ele chega numa determinada hora e ele justifica dizendo: eu preciso voar com minhas próprias asas. Eu entendo que quando você paga por um produto, a opção é sua em tratá-lo bem, em conservá-lo ou até mesmo de jogar fora. A decisão é sua. Entendo também, né, que o aluno paga mensalidade. Ele pode e deve escolher o produto que ele tem. O que precisa ser pensado é que a ferramenta desse artigo que a gente vende é o corpo. Então, nós temos um desgaste do corpo muito acentuado em razão das repetições constantes que nós, como professores, precisamos fazer para que o objetivo seja alcançado. Então, eu digo que uma pessoa normal durante a vida agacha 1 milhão de vezes. Um professor de jiu-jitsu agacha 10 milhões de vezes. Um professor de jiu-jitsu tem a sua coluna muito mais desgastada, porque ele vai para o chão, né, invariavelmente 500 milhões de vezes, né, durante uma vida. Ou seja, o desgaste é muito maior do físico. Esse desgaste, a gente recebe a compensação com a fidelidade. Eu tenho 5 hérnias de disco, e isso é fato. Eu sei, mais ou menos, de quem são essas hérnias, né? Eu sei quem me provocou essas hérnias, porque eu sei quando eu precisei usar de muita força para poder vencer uma luta que talvez, se eu não usasse essa força, talvez eu não obtivesse sucesso. E isso acabou me custando saúde, isso acabou me custando a minha ferramenta de trabalho. E chega em determinada época, esse aluno me abandona, dizendo que ali ele não vai crescer mais. Aí ele sai. Alguns tentaram voltar. Os que não se explicaram de forma muito coerente a razão do porquê está voltando, eu não pego de volta. Aí eu deixo voar sozinho. E aqueles que se explicam e pedem uma segunda oportunidade, eu dou o direito do erro. Errar é humano. Eu não quero dizer com isso que me abandonar seja um erro. Mas o que eu posso dizer é que aqui ele tem um ambiente familiar, aqui ele tem um conhecimento técnico, aqui ele tem ética e, acima de tudo, ele tem moral. Se ele prefere uma coisa mais agressiva, isso pode ser uma conduta que eu não tenho analisado direito, né, para poder dar para ele aquilo que eu não tenho condição de dar. Eu não sou de bater na cara de ninguém. Eu não sou daqueles que precisa ficar constantemente chutando a bunda de alguém, porque se alguém precisa apanhar para ele crescer. Né? Então, isso ele não vai ter comigo. E às vezes alguns me abandonam por conta dessa minha falta de imbecilidade, que eu digo. Isso faz parte do jogo. Eu acho que essa mudança, ela é perfeita. O que eu posso garantir é que eu não perco nada quando alguém muda de academia, né, por algum outro motivo. Eu estou ganhando, porque a minha academia está purificando. Quem está me deixando não me merece. Se não me merece, não é meu. E como eu não quero nada de ninguém, eu prefiro ficar sem essa maçã podre no meio de maçãs boas. Perfeito. Que se quiser sair, que saia pela porta da frente e mantenha Oba! aberta, né, mestre? Não pule a janela, né? Exatamente isso. É.
Esse assunto de creonte, mestre, é um assunto delicado, mas eu acho que é uma cultura marcial que não deve se perder, porque o respeito ao mestre é algo que a gente sempre deve ter. Lealdade, honra. E lealdade não quer dizer estar ao lado dele o tempo todo, é ser honesto com o seu mestre. E se você quiser trocar de academia por querer conhecer qualquer coisa, eu acho que é justo. O aluno é livre para isso, e eu acho que o mestre, como mestre, ele tem que entender e deixar com que o aluno vá. Agora, o problema são aqueles que fazem as coisas pelas costas, que agem com ingratidão, né, mestre? Esse é o grande problema, né? Eu acho que o jiu-jitsu nos ensina isso. Ninguém está preso a ninguém. Pelo contrário, jiu-jitsu é liberdade. Mas a ingratidão, a falta de lealdade ou a desonra é um grande. E o pior é que esses caras, mestre, eles fazem essas coisas e são os que mais batem no peito levantando a bandeira da honra, né? Eu tenho uma meia dúzia aí que bate no peito, né? Agora, veja só, quando o Marcelo Bering veio para São Paulo, né, eu tinha alguns lutadores de ponta na minha academia. Um deles era o Zafir. E o Zafir era um cara duríssimo dentro do tatame. Quando o Marcelo chegou aqui, Caiu, mestre, voltou. voltou. Caiu, não sei por quê. Ele começou a dar uma pipoca. O senhor não vai pôr o fone, mestre? Não, porque eu estou carregando o telefone, eu não tenho aquele... Não, mas tá bom. Tá bom. Não, só achei que o senhor tinha esquecido. Lá. Não, mas tá bom. Mestre, tá só bom. Volta na fala que o senhor fala que você teve... Quando o Marcelo Bering chegou a São Paulo, o Zafir... Volta na frase que o senhor teve alguns exemplos, que o senhor tinha bons competidores, e quando o Marcelo Bering chegou a São Paulo, por favor. Bom, então... Quando o Marcelo Bering veio para São Paulo, eu tinha na minha academia bons competidores, bons lutadores. Um deles era o Luciano Zafir. O outro era o professor Roberto Heipel. E tinha mais alguns que agora de imediato não estou lembrando. Quando o Marcelo chegou e foi dar aula na Companhia Atlética, né, eu fui o primeiro a incentivar o Luciano a ir treinar com o Marcelo Bering, dizendo, olha, você, dentro daquilo que eu conheço, você é o topo de linha. Vai treinar com o Marcelo, porque eu tenho certeza que ele tem mais coisas do que eu conheço para poder te ensinar. Ele vai complementar aquilo que você sabe e vai polir você. Assim foi com o Roberto Heipel. Roberto, vai lá treinar, velho, porque o cara sabe muito. Entende? Vai acrescentar bastante no seu jiu-jitsu as aulas com o Marcelo Bering. Então, eu nunca fui contra um aluno meu treinar em outra academia. Quando eu fechei as minhas portas em São Paulo, quando eu fechei a minha academia em São Paulo, né, vieram me perguntar, e aonde eu vou treinar agora? Eu mandei gente para o Fábio Gurgel, né? Eu mandei gente para o Roberto Lage, eu mandei gente para outros professores, em cima do perfil de cada aluno que eu tinha um conhecimento aonde ele ia se dar bem, né? Aonde ele ia se acomodar dentro dos mesmos princípios que fundamentaram aquilo que eu uso dentro da minha academia, né? Então, eu não sou contrário a aluno meu ir treinar em outra academia. A única coisa que eu quero é que me avise, é que me fale, é que eu não fique sabendo por outras pessoas, né? Então, ainda hoje, eu tenho diversos alunos que, quando mudam de cidade ou que, quando vão viajar e vão ter tempo para treinar em outro lugar, né, eu recomendo, falo, olha, procura lá fulano de tal
e vai lá treinar, vai fazer um pouco de atividade lá com ele e tudo, né? Não vejo isso. O que eu sinto bastante é quando eu, às vezes, sou abandonado, né, sem uma justificativa clara. Chega lá, entra no escritório, se justifica, diga o porquê. Não deixe que a sua personalidade ou que o seu comportamento seja descoberto por uma conduta errada sua. Né? Eu dei o meu melhor, eu dei o meu corpo, eu dei a minha ferramenta, né, para poder te ensinar. Não é justo que você me vire as costas, né, num momento em que eu estou achando que você está abraçado, né, e entendendo aquilo que está acontecendo dentro do meu tatame. Mas, Juliano, é aquilo que a gente está falando já desde o começo, né? Globalização é complicado. Tem gente que precisa se sentir muito esperta e, às vezes, a esperteza dele não é compatível, né, com a sua ética profissional. Ele se acha muito esperto trocando de academia sem que você saiba. Né? Então, o meu revide é fechar as minhas portas quando ele não encontra lá aquilo que ele estava buscando e vem aqui tentar buscar de volta. Falar, agora não, velho. A menos que você se explique muito bem a razão da sua volta ou a razão da sua ida, né, para que você possa ser aceito novamente dentro dos princípios e dentro dos valores que a minha academia tem. O senhor fala que a gente oferece o nosso corpo para a evolução dos outros, para o treino, eu concordo, mas eu vou um pouco mais além, mestre. Quando a gente fala que vende conhecimento é impossível de se vender, sabe, mestre? A gente pode... O que está agregado no valor da academia, no meu ponto de vista? Eu não gosto nem de chamar de academia, eu acho que a gente tem que mudar isso para a escola, porque a academia é uma coisa muito, muito superficial para o que a gente ensina dentro de um tatame. Eu acho que a gente tem ali uma escola. Então, eu acho que conhecimento é impossível de se colocar preço. O que a gente põe ali é o nosso tempo, as contas que a gente tem que pagar para manter aquela estrutura, né? O bem-estar do aluno ali dentro, aquela limpeza, aquilo tudo. Porque o que a gente está ensinando para esses alunos, mestre, é muito mais do que somente jiu-jitsu. O que a gente está ensinando para esses caras são coisas que ele nunca vai conseguir pagar para a gente. Né? Então não tem como colocar preço nisso que a gente está fazendo. Por esse motivo, a gente se sente ofendido e dói tanto quando um aluno, de maneira desleal, troca de academia ou te trai, porque isso para mim é uma traição, é uma desonra, né? Porque a gente está dando a única coisa que a gente tem para sobreviver, que é o nosso conhecimento. E são anos, só a gente sabe, e o senhor pode falar com mais propriedade do que eu, quanto tempo leva para agregar um certo valor, para conseguir acumular um certo conhecimento, para poder passar adiante com segurança para o aluno, para poder ser honesto, né, mestre? Eu acho que é isso que a gente acaba sentindo. Eu costumo fazer uma analogia também dentro do meu tatame sobre a precificação do jiu-jitsu, né? Principalmente nos dias de hoje, eu encosto meu carro no posto de combustível e não é uma ou duas vezes em que eu deixo lá R$ 300 para encher o tanque de combustível do meu carro. A mensalidade da minha academia não custa R$ 300. Eu encho esse meu tanque e eu ando por um espaço de tempo, ou eu ando por um espaço de quilometragem, uma distância qualquer. Aquilo que eu ensino, aquilo que ele aprende na minha academia, ele leva para a vida inteira. Esse conhecimento, ele absorve por uma vida inteira. Eu tenho alunos de 40 anos atrás, de épocas remotas, que ainda lembra como se aplica um estrangulamento, como se aplica uma chave de braço. Ele pode não ter a qualidade que a técnica e que a prática dá,
mas ele tem o conhecimento da estrutura do golpe, do fundamento do golpe, né? Então, ele carregou por 40 anos aquilo que eu ensinei ele a preço de menos de um tanque de gasolina. Quer dizer, o brasileiro não tem costume de pagar por conhecimento, ele não tem costume de pagar por cultura. O brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não gosta de absorver palavra, ele não gosta de absorver frase, ele não gosta de absorver conhecimento visual. Quanto mais prático, né? Ele não gosta disso. O brasileiro gosta de boate, de balada, ele gosta de carrão. Isso ele paga. Conhecimento ele não quer pagar. Então é complicado. E como eu falei para você, né, a ferramenta de aplicação daquilo que a gente conhece é de preço ilimitado. Entende? Você não compra um braço na farmácia. Você não compra um pescoço novo na farmácia. Né? Isso aí vai com você a vida inteira. Eu ontem fui ao médico, porque eu havia feito uma ressonância de ombro, né? E fui levar lá para ouvir o veredito dele. Né? Ele pegou meu ombro e falou, isso aqui é uma radiografia de uma pessoa de 90 anos. Entende? Seu osso tá, esse seu ombro está destruído. Pô. Entendeu? Como que você acha que foi isso? Foi jogando sinuca? Eu não sei jogar sinuca, eu pratico jiu-jitsu. Ou seja, me levaram tantas vezes esse meu braço para lá e para cá, né, que gastou a engrenagem. Né? E hoje, se eu quiser arrumar, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Uma cirurgia dessa que eu estou precisando, eu não vou gastar menos de 20 pau. Ou seja, se eu não tiver uma reservinha de condição de pagar isso, entendeu? Eu acabo com o meu jiu-jitsu, eu acabo com a minha profissão. É isso que muitas vezes o aluno também não entende na hora de pagar a mensalidade. Né? Ele, além de estar pagando por conhecimento, né, ele está pagando por preservar aquele que está te ensinando, aquele que está levando até você o conhecimento que você está buscando. Realmente isso é uma coisa, uma cultura que a gente tem que tentar mudar, né, mestre? Fazer com que isso mude. Mestre, na sua opinião, quem foram os grandes nomes do jiu-jitsu em São Paulo? Rapaz, olha, no passado nós tivemos nomes importantíssimos no jiu-jitsu. Né? Nós tivemos Naum Rabai, foi uma figura importante no interior paulista, lá na região de Catanduva. Nós tivemos Cândido Casale, que ali na região de Araraquara era o papa do jiu-jitsu. Né? Nós tivemos o Campos, eu esqueci o primeiro nome dele, o Romeu Berto, em São Carlos. É um nome respeitadíssimo ainda hoje. Né? É vivo o Romeu Berto, está lá firme toda a vida em São Carlos. Sempre que eu estou ali na região, eu vou visitá-lo. É um nome importantíssimo. Nós tivemos Odair Borges em Campinas, Carlos Luz também em Campinas, nomes importantíssimos, né? Pedro Emetério em São Paulo, não tem como negar. Pedro Emetério foi uma luz dentro do jiu-jitsu em São Paulo. Oswaldo Carnivale, nomes... Jesus, Oswaldo Carnivale é uma lenda viva, ainda está vivo, Oswaldo. Super bem, 90 e tantos anos, uma beleza. Pô. Nós tivemos muitos nomes. Eu não consigo me lembrar de outros, né? E não quero cometer essa gafe também de suprimir algum nome muito importante. Mas a gente teve gente muito importante no estado de São Paulo aqui que fez um jiu-jitsu bacana. Orlando Saraiva. Orlando Saraiva é importantíssimo no jiu-jitsu. É importantíssimo. É um nome que não se pode esquecer em hipótese alguma. Né? São nomes que enraizaram o jiu-jitsu em São Paulo. A maioria deles, alunos de Jorge Gracie, né? E com conhecimento gigantesco de jiu-jitsu.
Se eu lembrar mais algum, vou falar. Por favor, mestre. E a gente tinha aquela imagem, antigamente, mestre, que, como se tem do samba, né? Que o São Paulo era o túmulo do samba e muita gente falava que São Paulo também não tinha jiu-jitsu, né? E hoje a gente prova que São Paulo tem um bom jiu-jitsu porque tem os maiores campeões, acho que vêm daí, né? De São Paulo. A gente tem muito campeão vindo de São Paulo, tem um jiu-jitsu de altíssima qualidade, tanto quanto do Rio de Janeiro. Em que momento o jiu-jitsu começou a tomar essa proporção em São Paulo, mas com o surgimento da federação, antes, algum tempo depois, quando o São Paulo aprendeu a fazer campeonato? Como que isso aconteceu, mas como que essa história se desenrolou? Olha, eu acho que eu não erro em falar que o start se deu com o Marcelo Bering, né? O Marcelo veio para cá, abriu o nosso horizonte aqui em termos de conhecimento técnico, em cima de competência, né, dentro do jiu-jitsu. Depois, a vinda de Fábio Gurgel também contribuiu muito com esse lado competitivo, com esse lado de fazer um jiu-jitsu mais efetivo e agressivo. O jiu-jitsu em São Paulo, ele sempre foi muito romântico. O jiu-jitsu em São Paulo sempre foi muito educativo, né? Nós tínhamos um conceito muito mais filosófico de jiu-jitsu do que competitivo. Esse lado competitivo evoluiu a parte prática do jiu-jitsu, a efetividade prática de competição. Agora, a minha profetização da época se fez presente quando nós tivemos, num campeonato mundial, 8 campeões na faixa preta, campeão mundial na faixa preta, 8 de 10 categorias eram atletas de São Paulo, né? Então, quem defendia a tese de que jiu-jitsu era no Rio de Janeiro, entende que São Paulo era lugar de bailarina, caiu do cavalo, né? Porque 8 de 10, 8 paulistas, né? E todos da Federação Paulista, viu? Isso é muito bom de saber, né, mestre? Porque hoje está muito equilibrado. O Rio, claro, tem ótimos competidores, mas São Paulo também tem. Hoje é equilibrado, no meu ponto de vista, não deve. Aliás, o Brasil todo tem ótimos campeões, né, mestre? Tem pessoal no Amazonas lá também que é muito bom, que tem um jiu-jitsu muito bom. Manaus é fortíssimo em jiu-jitsu. Tem muito disso. Graças a Deus, porque o jiu-jitsu cresceu e só conta a favor do jiu-jitsu, não é uma briga entre estados, né, mestre? É uma briga pelo jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem que crescer, como tem que crescer no mundo inteiro, né? Mestre, o senhor acha que o Mundial tinha que voltar para o Rio de Janeiro ou voltar para o Brasil? O senhor acha do Mundial nos Estados Unidos? Eu acho que esse Mundial tinha que ser itinerante. Ele tinha que ir cada vez para um país. E eu acho que vai chegar lá, viu? Na minha opinião, vai chegar lá. Quem diria que o Campeonato Brasileiro poderia ser realizado aqui em São Paulo? Entende? Isso aí era uma coisa inconcebível, né? Quando eu falava há 10 anos atrás aí, ô Siriema, nós temos que levar o Campeonato Brasileiro a São Paulo. Falei, Otávio, é impossível. Aliás, não era nem com o Siriema, falava com o Carlinhos, né? Carlinhos, vamos levar o Campeonato Brasileiro, o brasileiro para São Paulo? Otávio, o Campeonato Brasileiro é no Rio de Janeiro. São Paulo não tem atleta. O último teve 9 mil participantes. Tá bom ou quer mais? Eu acho que tem, como o senhor falou, tem condições de ser em qualquer estado, né, mestre? Hoje o jiu-jitsu. Eu acho que hoje o jiu-jitsu no Brasil é tão popular quanto o futebol. Só não chega a se equiparar porque existe as dificuldades do kimono, aquela coisa. Mas eu acho que é tão popular quanto, né, mestre? Mas você viu que o europeu esse ano está indo para a Itália, né? Vai ser em Lazio, né, esse ano. Tem um pessoal meu aqui que vai. Pois Sim. é. Saiu de Portugal. Vamos torcer para que mais essa profecia se concretize e a gente possa ter. Mas eu acho, mestre, eu sou um pouco romântico ainda. Eu acho que o Mundial tinha que ser no Brasil. Independente se fosse São Paulo ou no Rio, podia caminhar entre essas capitais, Manaus e tal. Mas o Mundial tem que ser. A gente tem tanta gente boa, tanto potencial de campeão no Rio, no Brasil, sem condições de viajar até os Estados Unidos e não se revela porque não tem condição. O americano, o europeu, o pessoal de fora, na maioria das vezes,
tem condições de ir até o Brasil, porque é uma viagem barata se comparar as moedas. Agora, o brasileiro é difícil ir para fora, né, mestre? É claro que o fator econômico conta, e você cobrar inscrições em dólar é muito mais vantajoso, né, mestre? Mas eu acho que bem pensado. Se você parar para pensar, né, hoje para o americano vir para o Brasil, pô, é uma piada, né? O dinheiro dele vale quase que 6 vezes mais. Quer dizer, é uma piada. Para ele seria economicamente muito mais viável do que o brasileiro sair daqui e ir para lá, né? Fora o consulado americano, que cerceia o direito de muita gente boa de ir, né? Por conta de não apresentar condições de ter o visto, né? Realmente, né? E ainda é uma coisa muito complicada. Eu acho que a gente podia lançar essa campanha mundial no Brasil de novo. Eu acho que ia ser uma grande coisa, mesmo porque ia movimentar isso aqui tudo, né? Porque a gente que vive do jiu-jitsu sabe o quanto esse pessoal gostaria de conhecer o Brasil por conta do jiu-jitsu, por causa do jiu-jitsu. Eu acho que para eles seria até um prazer, iria movimentar muito essa economia que gira em torno da arte marcial, não só do jiu-jitsu, da arte marcial. Acho que seria uma ótima ideia. Mas quais são os planos da federação para essa retomada do jiu-jitsu depois desse período negro, que eu não quero nem falar o nome, para não alimentar essa energia aí? Ô, Juliano, vou falar para você, viu, meu? Eu tô cansado, viu? Eu tô bem cansado, porque todo dia é uma novidade, né? Todo dia uma coisa nova, pô. A gente escuta... Rapaz, tem empresa aqui em Itu fechada por falta de funcionário, pô. Nego doente, pô. A quantidade de nego que tá com Covid é uma coisa assustadora, assustadora. Nunca esteve tão perto de mim como está agora. Né? Alguns parentes meus, a família toda em casa, todo mundo com Covid. E hoje de manhã eu estava conversando com um sobrinho meu e eu estava jogando conversa fora com ele, dizendo: meu, isso só pode ser a proximidade do fim dessa Covid, porque não é possível, né? Não é possível. Já estão falando em fechamento, já estão falando em restrição. Hoje eu ouvi uma pessoa me contar que num supermercado não deixaram que ele entrasse sem apresentar o certificado de vacina. Meu, aonde a gente vai chegar? O que vai acontecer? Que absurdo é esse que está acontecendo? Sabidamente, quem está com 2 ou 3 vacinas aplicadas pega a Covid com a mesma facilidade. Ah, mas não fica grave. Mas pega e transmite. Ou seja, que catso de vacina é esse que estão dando, rapaz? O que nós vamos ter que fazer para isso acabar? A gente não sabe, né? Como é que a gente faz? Para pensar honestamente. O campeonato, uma competição de jiu-jitsu, é contato total. Pô. Você fica abraçado no cara o tempo inteiro. Ou seja, aparece um nego lá com Covid, vai passar para não sei quantos. Ainda mais essa cepa aí, que agora é altamente transmissível, né? Meu, de duas uma, pô. Ou nós vamos ficar trancados em casa, cada um na sua, né? Ou vamos todo mundo para a rua e vamos pegar tudo isso de uma vez para ver se acaba com esse negócio, né? Estados Unidos que está uma verdadeira guerra, a quantidade de nego. Voltou na televisão tudo a mesma coisa. Hospital lotado, não é UTI, mas hospital não consegue fazer teste, não tem isso, não tem aquilo, está faltando aquilo outro, não tem peça de carro, porque as sessões lá estão fechadas por falta de matéria-prima. Meu, onde a gente vai parar? Fala para mim, eu não sei como está aí, mas aqui está um horror. Aqui está um horror. Eu tenho um campeonato marcado para o meio de março, eu já estou assustado. Eu já estou assustado. Eu não posso micar de novo, como eu miquei em 2020, com um campeonato pronto e cancelando no dia da montagem. Meu, foi um preju muito grande para a federação. 2.000 atletas inscritos. Pô. Não foi brincadeira. Cancelar no dia da montagem. É complicado.
O atleta não entende que para eu receber o pagamento da inscrição dele, eu pago para o banco, eu pago para uma empresa validar, né? Ou seja, ele me paga X, eu recebo X menos o que me cobram para eu receber esse X. E quando ele pede o dinheiro de volta, ele quer o X inteiro. E eu devolvo o X inteiro. Ou seja, é prejuízo para a federação. É complicado. É complicado. Além dessas taxas, né, eu tenho funcionário que tem que fazer essa devolução. E não pode ser um. Em 2000, se eu tiver um, ele vai levar 1 ano para receber. Até conferir tudo, até fazer toda a formatação da coisa, até ter a possibilidade de uma internet compatível com o volume de coisa que ele vai fazer e tudo. Não é simplesmente toma lá da cá e a coisa acontece, né? Tudo tem um custo. E é complicadíssimo para a federação isso, ter que cancelar. Agora eu te pergunto, como é que está aí em Chipre? Como é que as coisas estão acontecendo aí? Aqui está horrível, meu. Olha, mestre, aqui já faz mais ou menos 1 ano que está tudo funcionando. Existe isso sim. Você, em algumas lojas de departamento de supermercado, você só entra se mostrar o certificado. Lugar fechado é o certificado de vacinação. Lugar fechado é obrigatório máscara, lugar aberto não. Está bem relaxado. E eu ouvi de uma pessoa que de dentro do governo, eles vão ter eleição agora domingo, vai ter eleição para primeiro-ministro, que em março, se não acabar tudo isso, o governo vai acabar com tudo isso, porque ninguém mais aguenta, o mundo precisa girar. Teve uma contaminação em massa aqui agora, onde houveram quase nenhuma baixa, quase ninguém foi embora, né, desse plano. Então, os hospitais estão tranquilos, o hospital está funcionando 40% da capacidade dele. Então, eu acredito que em março tudo volte ao normal. Mas eles, no começo aqui, eles foram extremamente rígidos com as medidas sanitárias. A gente teve 6 meses de lockdown, e lockdown aqui não é não ir trabalhar, é ficar trancado dentro de casa. A gente precisava de uma autorização para poder ir ao supermercado no horário certo, no supermercado certo. Se te pegasse na rua, era preso e multa. Claro que é muito menor, né? A gente aqui tem 400 mil habitantes. O exército está na rua, então, quando o exército está na rua é diferente, porque eles realmente fazem cumprir a lei. Aqui as coisas estão um pouco mais planejáveis, porque é um lugar que vive do turismo. No verão, isso isso só depende de turismo, então no verão lota. E se eles entrarem para o terceiro verão fechado sem turista, economicamente vai ser bem difícil para o país. Eu fiz um campeonato agora em dezembro, que eu assumi a federação aqui, né, no Chipre, Jiu-Jitsu. Eu fiz um campeonato em dezembro normal. Tivemos atletas, contato, todos apresentaram o exame com 24 horas, participaram do campeonato, não tivemos problema, ninguém contaminado. Eu acho que vai ser assim daqui para frente, mestre. Aqui a situação está desse jeito. Eu espero que aí também. Tomara a gente consiga. Caminhe para isso. Tomara a gente consiga. Sim. Mestre, para a gente encerrar aqui esse bate-papo com muita dor no coração, mas já são 2 horas de conversa que passaram voando, e eu espero que a gente possa fazer mais e falar de outros assuntos. Eu sempre peço para os meus convidados indicarem um livro, um filme e deixarem um conselho para todos. Tá com o senhor, mestre? Rapaz, olha, um dos livros que eu li e que eu gostei muito foi um livro escrito pela filha do Carlos, oh, meu Deus, a Keila. A Keila escreveu um livro sobre jiu-jitsu. A Reila, mestre. Reila Grace. Reila, não é Keila, é Reila, isso mesmo. Reila Grace. Olha, você já teve a oportunidade de conversar com ela? Já fiz uma live com ela há 2 anos atrás, tem aí 2 horas. Sensacional. Sim. Ela é sensacional. Sou fãzão dela. Né? E ela fez um livro muito legal mesmo. Que eu já ouvi crítica, eu já ouvi elogio, já ouvi de tudo, né? Mas o que vale é aquilo que eu penso. Eu gostei demais do livro dela. Então, é um livro que eu recomendaria. Um filme que eu recomendo e acho sensacional, eu não vou lembrar do nome do filme, mas eu tenho certeza que você assistiu, né?
é aquele filme onde um cara paralítico, meu Deus do céu, eu assisti pela terceira ou quarta vez, agora há pouco tempo atrás. Ele contrata um cara para cuidar dele, é esse, mestre? É exatamente, um Sei, eu rapaz sei. gordo. Maravilhoso. Eu vou procurar o nome e eu vou deixar na descrição aí para a galera. Vou deixar também Boa. o nome do Esse livro é um da filme que Reila. eu recomendaria, porque eu acho que é uma aula de conduta, é uma aula de ética, é E é uma uma história aula. verídica, né, mestre? Isso é uma história Pois verídica. é, pois é. Pois, olha, me arrepio inteiro só de pensar, entende? Porque eu acho que é uma lição de vida, é uma escola de vida aquilo lá. E tem muito a ver, né, com aquilo que a gente faz. Quando a gente faz porque a gente gosta, né, o resultado é excelente. É excelente. E foi o que aconteceu, né? A outra coisa que você pediu, qual foi? Deixar um conselho para o pessoal aí, mestre. O conselho que eu daria e dou sempre para todos é: sejam éticos, respeitem o espaço dos outros para que os outros possam respeitar o seu espaço, né? Procure ler nas pessoas, né, aquilo que ela pode te dar e simplesmente não devolva com a mesma moeda se aquilo que você recebeu não for bom. Aquilo que não for bom e que não te serve, joga fora. Não absorva e devolva com a mesma intensidade como normalmente as pessoas costumam fazer, né? Assimile o golpe. Se o golpe foi muito forte, bate, mas respeite, acima de tudo, né, às vezes até a ignorância do próximo. É um ato de inteligente você respeitar uma ignorância. Maravilhoso. Mestre, eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro da Reila, vou deixar o nome desse filme que o senhor indicou também, vou deixar o link da live que eu fiz com a Reila há um tempo atrás, onde eu fui o primeiro a dar voz para a Reila na internet, que ela escreveu o livro e ninguém nunca chamou ela, e eu fiz essa live, são 2 horas e meia de live, onde ela fala tudo, ela abre o livro sobre família Gracie, sobre história do jiu-jitsu, sobre os conceitos do mestre Carlos, qual era a intenção dele, enfim. Quem quiser assiste a live, eu vou deixar o link na descrição. Ela realmente é uma pessoa maravilhosa, espero fazer outras coisas com ela. Quero agradecer o senhor, mestre, por disponibilizar o seu tempo. Foi fantástica a entrevista, foi fantástico esse bate-papo. Para mim é cada vez mais gratificante ter contato com pessoas como o senhor dentro do jiu-jitsu. Isso, para mim, é edificante, me agrega como ser humano, me agrega como professor, e é o que eu quero levar para as pessoas. Mais uma vez, obrigado, mestre, e tá com o senhor. Palavras finais, mestre. Olha, Juliano, eu que agradeço você pelo seu interesse. Eu é que fico feliz em ver que tem gente que tem o interesse que você tem e que tem a possibilidade de concretizar aquilo que muitos tentam e não conseguem, né? Ter sido conduzido a dizer as coisas que eu falei por você, né? Se elas forem de boa serventia, é porque você conduziu bem. Então, essa live ela é de 2 mãos e ela só durou 2 horas porque você é um cara muito interessante e muito sábio nas suas colocações. Eu fico feliz em ver que tem gente que compartilha do mesmo pensamento que eu tenho, né, em cima do que o jiu-jitsu pode e deve ser, né? Fico muito feliz em ter gente do seu gabarito para conversar. Muito legal mesmo. Obrigado, mestre. Obrigado pelas palavras. Isso também, para mim, é muito estimulante ter esse tipo de coisa, que é o sempre que eu procuro, mas pode ter certeza que eu estou sempre embasado por pessoas, por mestres. Eu sempre me espelho nos verdadeiros grandes mestres, como o senhor, como o meu mestre Flávio Bering, como foi o Roberto Lage, como foram o grande mestre Hélio Gracie, o grande mestre Carlos Gracie, que cada vez mais que eu conheço toda essa história, eu tenho esse contato, me fazem entender que eu estou no caminho certo e que eu tenho muito a melhorar.
E eu acho que essa busca pela melhora nunca vai acabar, nunca deve acabar, porque a gente nunca vai ser perfeito, mas tem que buscar a perfeição, sendo cada vez melhor. Mais uma vez, muito obrigado, mestre. É sempre um prazer conversar com o senhor. Eu que te agradeço. Tudo de bom. Obrigado, viu?